Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um pós-jogo aqui no nosso canal MOTV, para a gente falar muito, né, do que foi esse jogo do Santa contra a equipe do Vitória pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. O Santa venceu praticamente gol com a participação de atacante da base, de zagueiro e zagueiro, né? Explico daqui a pouquinho, mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também deixe o seu like, tá bom? É importante que você faça isso para que esse conteúdo ganhe mais relevância e aí outras pessoas acabam também acompanhando esse nosso conteúdo. Olha, vamos falar desse pós-jogo, porque mais um jogo do Santa ruim, né? Principalmente o segundo tempo, o primeiro tempo, perdão. O primeiro tempo do Santa foi ruim, o torcedor pode ver, né? Um público presente lá na Arena de Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente fala o público presente na arena, mas assim, o torcedor se chateou, né? E o torcedor, querendo ou não, ele está preocupado, porque o time ele precisa evoluir, isso é fato, tá? E eu vou explicar, falar mais um pouquinho sobre o jogo, os problemas que eu observei nessa partida de hoje do Santa Cruz. Mas antes, é bom que a gente ressalte aqui nesse canal o seguinte: o Santa precisa melhorar. Eu até falei sobre isso. Claro que tem que ter muito cuidado na hora de fazer qualquer análise para você não interromper ou até mesmo atrapalhar um trabalho que está. Claro que é um processo ainda de amadurecimento, por mais que o técnico Marcelo Cabo ele tenha, né, conseguido acesso com o Santa no ano passado, ele está, né, à frente do clube, né, ali do time desde o ano passado, mas o Santa fez 11 contratações, tá? Dessas 11 contratações, de verdade, quem está dando retorno agora no Santa é o Patrick Alan, com um resultado, podemos dizer, uma resposta rápida, por mais que hoje, no primeiro tempo, ele não jogou tão bem. O Quirino, que na minha opinião não é centroavante, tá? Quirino não é centroavante. Quirino é um jogador que pode jogar também pelos lados, pode se movimentar muito bem, mas centroavante não é. O Santa hoje não tem centroavante. O Santa não tem aquele famoso camisa 9. E tem. O nome dele é Ariel. Mas o Ariel a gente precisa entender que é um atleta que o Santa vai contar com ele muito pouco, né? Tendo em vista que ele está no DM desde do primeiro jogo treino contra a equipe do Laguna no dia 13 de dezembro. Então, o quê? É muito tempo, né? Estamos em 17 de, de janeiro. Ou seja, já leia-se aí um mês, mais de um mês que o atleta não consegue se recuperar. Então a gente precisa aguardar. Eu espero de verdade, tá, torcedor, que toda essa demora para a recuperação dele, e volto a dizer, o Ariel, durante as férias, ele passou todas as suas férias praticamente treinando, tá? Eu digo isso porque eu acompanhei as redes sociais do atacante e, de fato, um foco muito grande dele. Agora sim, o problema é que é a questão clínica, não é nem um atleta, é a questão clínica. Então, realmente, a gente precisa ter calma com o Ariel, mas o Santa tem esse camisa 9, é o Ariel. Agora, hoje, o Santa não pode contar com o Ariel, então o Santa não tem esse jogador no banco, tá? O Santa não tem esse atleta. Agora, realmente, sinto muita falta. Vamos falar do jogo, tá? Vamos bater um papo aqui do jogo. Aí você concorda comigo, sim ou não, tá? Fica à vontade. Aí, pra comentar, deixar sua opinião, se realmente você acha que a ideia que eu tô trazendo aqui, ela acaba sendo semelhante à sua, ou não, tá? Fique à vontade aí para discordar e tá tudo certo. Aqui o espaço é bem democrático. Agora, vamos falar do jogo, né? Primeiro tempo do Santa, o Santa teve o domínio da bola, até ficou muito parecido com o jogo do Náutico, né? Que o Náutico tinha o domínio da bola, mas era ineficiente na hora da finalização. Isso aconteceu com o Santa. O Santa tinha o domínio da bola, mas meu amigo finalizava muito mal. E outra coisa, hoje o técnico Marcelo Cabo, ele colocou ali no ataque o Vitinho, Renato e Quirino. Esse foi o ataque do Santa hoje. Tendo ali também a, nas laterais o Pedro Costa e o Rodrigues, que aqui para nós, tá? Hoje o Alex Juan estava no banco, né? Foi relacionado
para a partida. Mas o Rodrigues até apareceu um pouco melhor do que no jogo passado. Mesmo assim, ainda é um atleta que não consegue passar confiança para a torcida. E, e eu fico muito triste com isso porque o Rodrigues ele terminou a Série D, né? Ele participa do acesso do Santa e ele participa diretamente do gol na Arena de Pernambuco. É ele que faz aquela jogada ali, tá? Primeiro começa com o Balotelli na pressão, roubando a bola. Ele encontra o Rodrigues, que dá um passe lindo, encontrando lá na frente ali o atleta que agora está, né, no Barra, né? Que se transferiu para o Barra. Eu esqueci o nome dele, peço até desculpa, tá? E ali ele faz o cruzamento e o Ariel faz o gol, tá certo? Mas assim, ele ainda precisa melhorar, né? Ele precisa melhorar. Agora, assim, ele não foi um todo ruim, mas também não é um atleta ali que passa essa segurança. E aí o meio-campo, hoje, tendo Balotelli, Andrei voltou, tá? E Patrick Alain, e a dupla de zaga, Eurico Lima e o William Alves, que por sinal saiu lesionado, tá? Uma dividida com o goleiro Diego, né? Da equipe do Vitória, na hora da dividida, uma lesão que me chamou a atenção, é bom ficar atento. Me parece que é joelho, alguma coisa assim, então é bom aguardar aí o pronunciamento, o Santa Cruz se pronunciar, né? Essa é a palavra. Vamos aguardar, tá? Acredito que talvez pronuncie ainda hoje. Não sei se após você estar vendo esse vídeo você já tem alguma informação sobre o atleta. Tanto ele como também o Diego acabaram saindo ainda na primeira etapa da partida. O Santa errou muito nos passes, tá? Mais uma vez, muitos erros de passes. Né? Finalização do Santa no primeiro tempo praticamente quase não aconteceu. E isso também porque o time estava jogando mal. O time jogando mal no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo, o time jogando mal mesmo, assim, de dizer, poxa, precisa melhorar, né, Santa? O domínio da bola, eu sempre falo isso, você ter a posse da bola, não quer dizer que você é melhor. O ter a posse de bola, torcedor, às vezes, é você ter a tranquilidade para pensar o jogo. Mas se você pensar ele errado, você não vai conseguir finalizar no gol, porque o adversário vai fazer uma marcação. Por sinal, o Vitória estava jogando em alguns momentos no 3-5-2, né? Fazendo uma marcação ali de defesa, né, forte para o Santa não conseguir ultrapassar. E tinha uma hora, na primeira linha, 3-5-2, né? A segunda linha com 5 jogadores, lá na frente com 2 atletas no ataque. E teve um momento em que o Vitória fazia o seguinte: ele tinha uma linha com 6, né? Ele tinha aquela linha com 6 que era a primeira linha de defesa. A segunda linha ficava com 3 jogadores e só ficava um jogador no ataque. Então veja que o Vitória queria e estava valorizando o empate e também a falta de futebol do Santa Cruz. Aí no segundo tempo, né, o intervalo, a galera pegou no pé de todo mundo, com razão. E no segundo tempo, aí, meu amigo, no segundo tempo, o atleta, melhor, o técnico Marcelo Cabo tirou o Andrei, tá? Ele tira o Andrei, ele saca o Andrei do time, vou tirar o Andrei. E colocou o William Júnior. E por que ele fez isso? Para o torcedor entender. A partir do momento que ele estava jogando no 4-3-3, certo? Tendo ali as laterais, né, os zagueiros, 2 volantes e um meia e os 3 atacantes. Quando ele faz a mudança, o que é que ele pensa? Eu preciso me arriscar. Eu preciso fazer o gol. Eu não estou conseguindo furar desse jeito com 2 volantes. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar outro meia, tá, no jogo. E aí eu puxo um esquema praticamente num 4-2-4, porque o William Júnior, esse atleta, ele pisa muito na área. E ele vai dar mais liberdade também para o Patrick Alain pensar. E foi isso que ele fez. Ele deixou o time mais ofensivo, ele não tinha tanta defesa no setor do meio de campo, porque só tinha o Balotelli, mas em compensação ele conseguia atacar com 4 jogadores, que era a movimentação de William Júnior. E de fato melhorou, porque o Patrick Alain, que no primeiro tempo não fez uma boa partida, na minha opinião, no segundo tempo ele apareceu. E ele aparece porque exatamente tem esse jogador que vai dividir essa responsabilidade com ele. Porque ele tinha o Andrei, ok, o Andrei ajuda na marcação, mas o Andrei não é meia, né? O Andrei é um volante, é um segundo volante. Então, qual foi a ideia do Marcelo Cabo? Não, eu vou para cima
quero fazer o primeiro gol e aí eu vejo o que eu posso fazer após esse gol sair. E foi isso. E o gol não sai imediatamente com a entrada do William Júnior, mas o Santa criou mais. O Santa atacou pela esquerda, atacou pela direita, ora ali com o Vitinho, ora com o Quirino, né? Ora com o Renato. O Santa atacou. De fato atacou. Teve uma bola mesmo do Patrick Alain, que é uma jogada que tem a participação de William Júnior, que ele mete o pé, o goleiro ainda toca na bola e a bola pega na trave, né? Então, realmente, o Santa começou a criar, começou a sufocar o adversário, que era o Vitória, que é muito limitado também, mas que estava jogando no campo defensivo, tentando um contra-ataque contra o Santa Cruz. Isso ficou claro, tá? E esse gol vai sair. Depois que ele fez a mudança, ele tirou o Vitinho, né? Pra mim, o Vitinho ainda precisa melhorar, e colocou o menino da casa. Eu venho falando que o Vini Ora é um atleta, e eu digo isso porque eu conversei com o Vini Ora, tá? A gente fez uma rápida entrevista. Eu conversei muito também com o treinador do Sub-20, o Ed Lima, e ele sempre falou e me deu referências boas desse menino. E eu tenho visto o Vini Ora jogar desde o ano passado. E aí ele colocou o Vini Ora. O Vini Ora pela direita faz uma jogada, puxa por 1-1, vem pro X1, vem 2 jogadores em cima dele, e aí ele dá um toque, né? Praticamente já dentro da grande área, ele dá um toque, encontra o Eurico Lima, que estava ali na meia-lua da grande área, praticamente. E o Eurico Lima faz o lançamento, o cruzamento, e o Matheus Vinícius, que entrou no lugar do William Alves, ainda no primeiro tempo, faz o gol de cabeça, vencendo os 2 zagueiros da equipe do Vitória das Tabocas. Foi o único gol, o Santa ainda teve outras oportunidades, o goleiro Roquene também fez boas defesas, o Santa poderia ter feito outro gol, mas ficou nisso mesmo, 1-0, vitória importante, nesse momento, tá? Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, e se você estiver assistindo esse vídeo antes do jogo do Sport, nesse momento o Santa é o líder do campeonato pernambucano, à frente do Náutico. O Santa tem 7 pontos, assume a liderança, enquanto o Náutico está ali na segunda posição, com 6 pontos conquistados, tendo um clássico para acontecer no domingo contra a equipe do Sport. Então, um resultado positivo para o Santa nesse jogo seria a vitória do Sport. Claro que o torcedor do Santa não vai torcer para o Sport, nem vai torcer para o Náutico. O torcedor do Santa vai torcer para as 2 equipes se ferrarem. A gente sabe disso. Mas se tratando de futebol, se tratando de classificação, hoje o Santa está na liderança com 7 pontos conquistados. Mas fica o alerta. Mais um jogo ruim no primeiro tempo. Mais um jogo ruim de um time que não conseguiu criar. Então isso cabe ao treinador. Não sei se já é hora de começar a jogar num esquema tendo um 4-4-2, tá? Porque aí, veja o que aqui ele fez. Quando saiu o primeiro gol do Santa, ele tira o Patrick Alain e coloca o Pedro Favela. Ou seja, ele reforça novamente o setor de meio de campo, ele volta a jogar num 4-3-3 e ele dá segurança porque já está vencendo de 1-0, tá? Ele fez isso. Ele se arriscou, ousadia, ok. Mas no primeiro tempo esse time precisa melhorar. Outra coisa ruim. O Matheus Regis, né? Que jogador, viu, gente? Desculpa. Que jogador ruim. Eu não vou dizer que ruim, não. Não, tira isso aí. Que jogador limitado. Muito limitado. Mas eu vou ter calma com ele. Vou ter muita calma e esperar outros jogos. Mas a torcida do Santa já tá, já tá começando a água dar no pescoço, tá? Olha, o Santa volta a campo novamente na quarta-feira, dia 21, né? Contra a equipe do Retrô. O jogo é na Arena de Pernambuco, mas o manda é do Retrô. Então, a quarta-feira, dia 21, às 9h30, esse é o jogo da Globo, né? Tem Retrô e Santa Cruz pela 4ª rodada do campeonato pernambucano. E aí o Santa vai precisar subir um pouco esse sarrafo, tá? Não pode apresentar esse mesmo futebol do primeiro tempo, não, que não foi bom, não. Não foi bom, o Santa não jogou bem, melhorou no segundo tempo. Teve a entrada ali do Vini Ora, teve a entrada do Pedro Favela, do William Júnior, tá? O time foi melhorando, tá? Mas assim, acho que é muito pouco para um time que teve tanto tempo para trabalhar, teve muito tempo para trabalhar, tá? Então acho que chegou o momento de acordar para a vida, né? Vai para a 4ª partida e vai chegar na 5ª e a torcida vai começar a pegar no pé, meu amigo. Já tá pegando, mas quando chegar na 5ª partida, tenha certeza que a torcida não vai ter mais paciência. Então Marcelo Cabo precisa rever isso urgentemente, porque é de fato um jogo que, na minha opinião, o Santa poderia ter dado mais. Poderia ter sido uma vitória mais tranquila, mas o importante é 3 pontos. Mas não pode jamais esquecer
dos erros cometidos pelo Tricolor foi no primeiro tempo principalmente, tá? No primeiro tempo, o Santa não fez uma boa participação no jogo. É isso, pessoal. Tá falado, né? Tá falado. Eu vou, claro, pedindo a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário, fique à vontade para discordar de mim. E não tem essa não. Aqui o espaço é bem democrático e vamos aumentar a audiência desse vídeo. Vamos compartilhar também aí. Você pega o link, compartilha com outras pessoas e se inscreva no canal, tá bom? A você, um abraço e até qualquer hora. Valeu, pessoal!